E a pergunta foi: por que aprender grego e o que não deu certo, didaticamente falando, na história de aprendizado de vocês de alguma matéria? Digam aí. Você quer começar? Quer que eu comece? Começa Pode aí. começar, Vitor. Tá. É, Olha, eu acho que o jeito que você fez lá naquele vídeo Uhum, do, do aluno ideal, eu achei muito, muito bom, assim, tipo, me motivou. Porque, para mim, eu acho que geralmente é o jeito que funciona comigo de fazer as coisas. Me lembrou muito, uhum, uma coisa até engraçada, né? Eu tava meditando sobre isso. E teve uma época que foi na pandemia, inclusive, começo da pandemia, que uhum. eu e o Daniel, o irmão do Breno, a gente começou a fazer um negócio que ele encontrou na internet, chama Odd Pound, que eram, tipo, desafios de enigmas, assim, sabe? Então, você, tipo, tinha uma fase que era desde você, sei lá, decriptar uma mensagem que estava em uma criptografia específica que você não sabia o que era, e aí você só recebia as letras e os números lá, Aham. até ter uma foto de uma pedra e, tipo, para passar de fase você tinha que falar que pedra era essa, sabe? Era, tipo, uma pedra do sul da África, sabe? E a gente, Ah, tipo, ficou muito empolgado com isso, muito empolgado, e a gente foi ficando muito bom com isso, sabe? Tipo, a gente... Porque era pandemia, nós dois não tinha nada para fazer, a faculdade tinha parado, foi uma fase meio de ter muito tempo livre. E aí eu lembro que a gente, tipo assim, começava a jogar, sei lá, 10 horas da noite, e nós varava a madrugada só fazendo esses negócios, né? Chegou num nível que, tipo hum, assim, para passar de fase era tipo umas 5 horas, 6 horas. E às vezes a gente ainda não passava. E aí eu, tipo assim, em um determinado tempo da minha vida, eu fiquei, tipo, muito encucado com isso, que eu pensei assim, mano, como é que eu sou diagnosticado TDAH, né? Então, tipo, eu hum. tenho uma dificuldade real, assim, com prestar atenção e tal, focar em algumas coisas, né? E eu fiquei, tipo assim, mano, como é que eu ficava, tipo, 6 horas, 5 horas focado num trem, pesquisando, indo atrás, Uhum, colocando, fazendo método, tendo ideia, conversando. Tipo uhum. assim, e não era um trem super estimulante, sabe? Era uma pergunta que a gente ficava, tipo, não era como se a gente tivesse, tipo, vários visuais de videogame que você tá sempre Sim. sendo estimulado ali. Não, era um trem, tipo, mano, uma pergunta e era isso, sabe? E aí a gente pesquisava, ia atrás. Pô, que massa. Qual que era, só para perguntar, qual que era a recompensa de conseguir e qual que era a consequência de falhar, você acha, nessas brincadeiras que vocês estavam fazendo? Mano, assim, em questão de, tipo, prêmio, meio que não tinha. A É, recompensa era mais, satisfação sei lá, pessoal. psicológica. Eu Uhum, acho que, tipo, um grande fator de recompensa era que tinha a próxima fase, que você ficava curioso para saber o que que uhum. era, né? E, tipo Entendi. assim, depois que você passava, você, tipo, encontrava como se fosse um novo mundo de possibilidades, porque acabava que a gente, tipo assim, principalmente nas fases mais para frente, você ficava tão imerso em um aspecto específico que parecia que você, sei lá, por exemplo, tipo, teve uma que a gente teve que começar a ver muitos e muitos quadros de um artista de renascentista, sabe, para conseguir. E, tipo, tinha várias versões, que Sim. era aquela época que eles pintavam o mesmo quadro, só que, tipo assim, no pôr do sol, ou então no amanhecer. E, tipo, cada Aham, um tinha um nomezinho um pouquinho diferente. E eu lembro que quando a gente passou disso, aham. tipo, parecia que deu um alívio, tipo, mano, eu não preciso mais ficar vendo quadro agora, tipo, agora é uma coisa nova, sabe? Então, tipo, eu acho que tem esse negócio da novidade da próxima fase. Uhum. Tem algo que era, tipo assim, muito, muito legal de, tipo assim, você ter conseguido algo difícil, por ser difícil, sabe? Hum. Eu acho que isso é um pouco da programação Accomplishment, também, como quando é que é você... no português? É sentimento de quê? Accomplishment, me ajuda aí, Breno. Ah, Sei lá, É de conquista, não conquista, achievement, né? sei. Conquista. conquista, pronto. Conquista. E acho que tem um pouco parecido com programação também, disso, tipo assim,
no meu trabalho, eu acho um trabalho muito chato, sabe? O Breno gosta de programar. Por isso que ele não gosta de inteligência artificial, porque ele ainda gosta de programar. Mas para mim, tipo, eu não gosto de programar. Só que o recompensa, muitas vezes, que eu tenho, assim, de achar legal é quando você faz um treino que é difícil e você, tipo, nossa, terminei, sabe? Isso é legal. E eu acho que Uhum. teve isso também como recompensa. E eu acho também que um fator muito importante foi eu ter feito com o Daniel, sabe? Eu não me vejo, Ah, tipo, eu não me vejo, tipo, brincando naquilo muito tempo, sabe? Se eu estivesse sozinho. Com hum, certeza eu teria parado antes, mas como era um trem, tipo, que a gente se divertia um com o outro, e tipo, fazia comentários sobre as coisas, fazia graça, pesquisava junto. uhum. Não era, tinha uma leve competitividade, mas não era competitivo, era tipo assim, Sim, você, é. tipo, você não queria terminar primeiro para vencer, mas era só tipo assim, era legal terminar primeiro que você tinha o prazer de explicar para o outro onde é que você chegou, saca? E meio que também a gente tinha, tipo, a gente ficava meio que falando as pistas um pro outro, tipo, nossa, eu acho que é por aqui, eu acho que é por aqui, um Uhum. ia indo para um lado. Mas por que eu tô falando isso tudo? Porque me Eu lembrou pergun muito quando, eu tipo assim, quando perguntei. você fala, sim, e quando você falou os vídeos, quando você fez os vídeos, me lembrou muito essa sensação, sabe? Hum, Quando você abriu o site lá, e você, nossa, o que, que eu faria? Aí você começou a desenhar lá em cima, tentar. Tipo assim, me lembrou muito, muito, muito. Era algo que poderia ser algo, uma tarefa lá dos desafios, não, sabe? E me deu essa legal. sensação muito legal. Então, tipo, eu achei muito bom o vídeo por conta disso também, sabe? Que E de massa. negativo, É, de acho que não consequências. Quando você tinha. Acho que errava, não. quando você ficava travado, o que que acontecia? Mano, acho que não tinha muito isso. Tipo, o máximo era você perder tempo e não. E a privação dos lados positivos, sabe? Não tinha muito Hum. consequências negativas, É, entendeu? até porque não tinha ninguém te cobrando, ninguém tava de Não, pé, exato, você não tava exato. perdendo dinheiro ou tendo que ganhar dinheiro com isso. Eu acho que isso faz muito sentido também. Tipo, de geralmente tipo assim, eu vou falar essa parte na gravação, né? Mas tá bom, vou falar aqui. Deixa eu pausar aqui. 3, 2. É, o que me. Eu sei bem dizer o que, que me atrapalha ou a forma de aprender. Eu vou dar exemplo para isso. Na engenharia, o professor de cálculo entrava na sala e falava assim: integral. E começa. Assim, vai explicar a integral. É péssimo, terrível. Aham. É difícil, você tem que decorar um monte de coisa, porque tem pelo menos umas 20 formas que você tem que ter decorado para Sim? conseguir aplicar no resto, e aquilo não faz sentido. Então é ruim, chato e difícil. Né? E é metódico, apenas metódico. Eu gosto de metódico, mas é apenas metódico. Uhum. Quando eu depois, anos no futuro, depois de ter saído da engenharia, fui estudar inteligência artificial, eu fui estudar alguma coisa de análise de dados e tal. E lá tinha uma metodologia de. Qual é o nome, Vitor? Que você aplica, não é redução, não. Enfim, é uma técnica que se aplica. Indução matemática, é isso? Não, não é a indução que eu estou pensando, mas é uma forma de analisar que você faz, entre aspas, prever o futuro, né? Você analisa os dados e, por exemplo, aquele Inferência? clássico de prever o preço de casas. Como que prevê o preço de casa? Vai pegar a tabela, vai aplicar uma fórmula matemática que está pronta, de certa forma, a inteligência artificial vai fazer, na verdade, um cálculo e vai chegar num possível valor de caso, dado alguns dados que você dá. Hum. O fundamento disso é o cálculo. O fundamento disso é cálculo. Quando eu vi estudando isso que o fundamento era cálculo, eu falei, não, peraí. Aí eu sozinho voltei e fui estudar cálculo. Só por minha conta. Ah, Abri um curso, cara, eu abri um curso do MIT e falei, eu vou aprender cálculo igual na faculdade, que agora eu quero entender tudo. Só que eu tinha um motivo. Eu sabia onde eu ia usar, eu sabia onde isso era usado. Ah, se isso aí acontecer de jeito, acabou, eu vou embora. O meu negócio é se começa do nada. Isso aqui é assim, isso aqui é assado. Eu não sei para que eu estou aprendendo aquilo, sim. me desmotiva. Mas se eu olho o problema primeiro, ó, olho o texto, não sei interpretar o texto, ou tem um problema nesse texto, agora eu quero entender. Aí eu acho que, por exemplo, voltando para o grego, e direcionado, claro, eu sei que não dá para fazer com isso em tudo, né? A gente tem que aprender alfabeto, tem que aprender regra. Não estou tirando essa parte, mas eu acho que essa questão é bem forte para mim. Outra, Uhum. e isso eu acho que vai ser óbvio aqui, é a questão da estrutura. Me desanima, por exemplo, até comentei com vocês dias para trás, eu abri um site cheio de artigos. Cara, eu parei até de tentar. Qualquer coisa que eu vá aprender que eu entro no site tem um monte de artigo, eu desisto.
Hum, Ou eu compro o curso, ou pego o livro, ou o que for. Eu gosto de estrutura. Eu gosto mesmo que, por exemplo, eu vá pegar um livro sobre alguma coisa que eu estudei 50%, não é nada não. Eu leio mais depressa o trem que eu já estudei, mas eu gosto de preencher os gaps. Eu não gosto de sentir que eu estou deixando gaps. Então, isso acontece comigo quando eu pego o curso. Por exemplo, eu peguei um curso esses dias de uma coisa chamada Domain Driven Design. Eu sei algumas coisas do Domain Driven Design, mas não tudo. Eu peguei do zero, fui fazer do zero. Eu hum. quero preencher os gaps, e isso me motiva. Então, essa estrutura me ajuda muito e entender qual o problema que ele vai resolver é o que me ajuda muito. E o motivo de aprender grego é isso, ainda mais estudando as questões que a gente conversou recentemente, eu acho que parece que faz muita diferença entender o que os termos querem dizer, assim, faz diferença demais, na verdade. Uhum. Uma coisa é quando você simplesmente, igual você sabe, né, o contexto atual de ordenação. Uma coisa é eu antes, né? Eu tinha a dúvida, pensava, depois eu vou ler a respeito, depois eu vou fazer Uhum. alguma coisa. É, Agora, tipo assim, cara, essa dúvida, dependendo do que eu decidir e o nosso conselho entender, muda o rumo de como a igreja atua, muda a forma que eu respondo a alguém. Então, não dá para aliviar com isso, assim. Então, sim. essa é a grande motivação, assim, de aprender. Pô, é interessante. Eu vejo na resposta de vocês dois que parece que, até nós três, a gente tem uma personalidade mais autodeterminada e autodidata, e ao mesmo tempo a gente funciona, a gente precisa de algum tipo de estrutura, de um mapa, né? Uma noção de como as coisas se conectam, mesmo que não seja muito granular, mesmo que seja uma coisa bem ampla, mas a gente precisa ter um senso de direção e liberdade para explorar aquilo conforme as capacidades que a gente já sabe que a gente tem, porque se a gente é bem autocrítico, como eu imagino que nós três somos, a gente sabe muito bem quais são as nossas falhas, faltas, pontos fracos, e a dificuldade de ter gente na nossa cola é que muita gente não respeita, não se importa, ou não faz nada para ajudar a gente a lidar com as nossas próprias limitações, o que eles querem é o resultado, sem a parte da empatia, sem. E às vezes até sem explicar por que é que a deadline é essa, por que é que a gente está fazendo o que eles estão pedindo que a gente faça. Então, pessoas um pouco mais independentes nesse sentido vão ter mais dificuldade. Agora, é tão lindo, assim, tem gente com uma personalidade bem exploradora, que acha bonito o professor que chega e te deixa deslumbrado com conhecimento. Você não sabe de onde ele saiu, para onde ele vai, mas aquela função, aquele cálculo que ele fez no quadro te deixou abismado. Tem gente que gosta desse tipo de coisa e vai colecionando de maneira mais indutiva o conhecimento e eventualmente vai fazer sentido, mas a pessoa gosta desse processo e ela não tem problema em se sentir meio perdida. Não é o meu caso. Eu tenho problema em me sentir perdido, eu fico. É- eu fico mais do que perdido, eu fico, não sei, inquieto, eu me sinto mal. Então eu quero ter alguma direção, e eu quero entender onde que aquilo se encaixa. Se o que eu estou aprendendo é um ponto pequeno, se o que eu estou aprendendo é um framework mais geral. Então, parece que a gente tem os estilos de aprendizado e de interesse um pouco mais alinhados. O estudo grego ele vai desafiar a gente nessa nossa forma de ser, porque o aprendizado linguístico é um aprendizado de te jogar no mar para você aprender a nadar, quando você está aprendendo quando criança, de certa forma. Porque você está inundado de informação, e nós agora, começando, estou falando como se eu fosse também vocês, começando uma língua nova, a gente é neném, a gente é criança, e a gente fica meio desesperado. Então, o que eu posso fazer é trazer o lúdico, abaixar as barreiras, abaixar as expectativas. Eu não tenho expectativa que vocês lembrem de uma coisa que eu falei ah, aula passada, na aula seguinte. Não tenho essa expectativa. Me surpreenderia se vocês lembrassem. Então, não tendo expectativa, eu não tenho também eu não vou dizer um goal, né? Eu não tenho um plano para onde a gente deve estar daqui 5 aulas. Eu não vou ter isso por enquanto. Pode ser que a gente construa isso junto, se ajudar vocês, tudo bem.
Mas o que eu quero é trabalhar na velocidade do mais lento da turma num determinado dia. Seja o Breno, seja o Vitor, seja eu. Se eu estou muito lento num dia e não estou conseguindo ensinar ou ajudar, vai ser na minha velocidade. Mas uma coisa que eu vejo os cursos não fazendo é, todo curso parece que trabalha na velocidade do aluno mais rápido, da aluna mais rápida. Ou seja, a maior parte dos alunos ficam para trás. Eu quero trabalhar na velocidade da pessoa que está mais lenta no dia de hoje, está mais cansada, preocupada com isso ou com aquilo. Então, quem é mais lento é quem vai liderar. Então, essa é uma diferença. Tinha uma outra diferença, mas diz aí, Brenda, depois eu vou lembrar da outra coisa que eu ia falar. Falei, Perdoa aí o choro do Levi. nada? É, eu tenho uma dúvida. Eu não sei, né? Uma parte, eu acho que a parte que eu mais tenho vontade, e não tem pressa, mas é uma parte que eu mais tenho vontade de entender, talvez seja muito difícil, assim. Talvez seja um trem que não vai acontecer tão cedo. Por exemplo, no livro lá, Paul and Gender, tem uma hora que ela discute um pouco o significado do termo cabeça, Uhum, quando fala lá em 1 Coríntios 11, que fala que Cristo é a cabeça da igreja, né? Que o homem é a cabeça da mulher. sim. E aí tem uma diferença no significado de cabeça. E, e ela toma uma decisão. Ela faz isso, sabe? Então, pá, ela fala, tem divergência, tem uns que decidem para tal, decidem para tal. Ela escolheu. E aí eu acho que esse é um ponto que faz tanta diferença no resultado teológico, mas não me parece algo que seja rápido de chegar lá, assim. Então, só queria perguntar isso mesmo, assim, se é realmente tão... Cara, eu acho que a gente vai chegar cedo na lógica de tomada de decisão. Então, pelo menos nesse ponto, eu acho que a gente vai address. Desculpa o inglês, o meu português vai melhorar ainda, se Deus quiser. Mas assim, a gente vai tratar desse tipo de coisa, eu acho que logo, porque não vai demorar a aparecer nas primeiras traduções que a gente vai fazer. Ah, bom, e tratando como fiéis, né, como pessoas que têm fé na palavra, na inerrância e tudo mais, a gente também, de alguma forma, vai incorporar, não é um trocadilho, mas incorporar o Espírito Santo, né, nesse processo todo. E aprender a discernir se decisões exegéticas são mais intuitivas ou mais técnicas, e se são mais intuitivas, se essa intuição é uma intuição espiritual ou não, e se é que dá para a gente saber. Então, vamos falar um pouco disso sim. O assunto do que falei é um assunto que falei é complicado. Tem estudos e estudos sobre o que significa cabeça. Eu lembro, o Guilherme Nunes passou um tempão na imersão dele em Coríntios falando disso. Ele foi atrás da pesquisa quantitativa, não sei se foi do Gordon Fee, de um comentarista que fez um apanhado de todos os usos, todas as instâncias de Kefalé, é, do Novo Testamento, do mundo, acho que do mundo antigo até. E o Guilherme Nunes, a conclusão a qual ele chegou é que esse trabalho, que é referenciado por todo mundo, não foi muito bem feito. Então, assim, se tem um cara que todo mundo cita e ninguém tem tempo para refazer o trabalho dele, vem um cara que resolve refazer e fala, mas eu acho que não foi tão bem. Quem sou eu para, né, dizer qual é o melhor uso, a melhor forma de ver a tradução de que eu falei? Mas ao mesmo tempo a gente precisa tomar decisões. É só a gente ser sincero em onde que a gente tomou, né? Mas a gente vai chegar lá, Breno. Não está tão longe. Eu acho que nem tem jeito de chegar tão perto. Acho que essa é o resumo da minha resposta. Visto você ia falar Tá alguma ótimo, coisa? obrigado. Não, não, era isso mesmo, obrigado. É isso que eu queria saber. Eu fico feliz de saber que a gente vai pelo menos aprender a lógica de tomada de decisões. É, Porque mesmo que seja para decidir de qual principal comentador eu acredito, né? Se pegar as duas exato. principais linhas, os dois estudaram tanto que eu nunca na vida vou estudar. Eu preciso tomar uma decisão, porque a Pronto. consequência é muito grande. Essa aí de cabeça mesmo é muito grande. Lá em Coríntios, se cabeça significa autoridade ou se cabeça significa fonte de vida, que é a Uhum. outra, cara, é radicalmente diferente. Pois é. É, E beleza. isso me leva também a um objetivo que eu gostaria que a gente compartilhasse, que é
o objetivo da humildade intelectual. Então, não só o objetivo de sair do curso ou continuar o curso animado com grego, sem sair desencorajado, mas também sair humilde. Eu não sei, existe essa tendência, né, de quem estuda um pouquinho de grego sair meio altivo e achando que sabe das coisas e tudo mais, e, enfim, humilhando as outras pessoas, porque no grego diz isso, no grego diz aquilo. Então, espero que no nosso caso isso não aconteça. A segunda coisa que eu acho diferente no meu approach, nessa minha abordagem, é que eu gosto de explorar por que que a gente errou, ou por que que a gente esqueceu determinada coisa. Eu não é no intuito de humilhar, não. É tipo, mas, de onde tirou isso? De onde que você. Por que que você falou isso? Não, é mais no sentido de, poxa, se você se confundiu com a palavra tal, ah, vamos tentar analisar, né, a razão pela qual você foi por esse caminho, porque deve fazer algum sentido. Às vezes eu não cometi o mesmo erro que você cometeu, mas faz todo sentido a sua confusão. Isso é outra coisa que não se dá tempo de fazer em um curso que vai na velocidade dos mais rápidos, dos alunos ideais e tudo mais. Então, eu imagino, eu estou aqui imaginando como que vai ser um curso em que a gente não tem hora para terminar, não tem necessariamente um número X de palavras para atingir, e que a gente vai na velocidade da pessoa que está mais lerdinha no dia, né? Eu acho que é um curso em que a gente. ah, Eu acho que é um curso em que a gente passa bastante tempo revisando determinados conceitos, aproveitando, curtindo, celebrando aquilo que a gente conseguiu. E daí 2, 3 semanas a gente para e vê, caramba, olha o tanto que a gente está mais fluente em determinado conceito. Então a gente vai ser surpreendido com o nosso progresso. Diferente de outros cursos que fazem com que o progresso seja obrigatório. Cada passo é prova de progresso. Não, vamos fazer progresso conforme a gente consegue, ah, e quem sabe ganhando animação, né? Ganhando ano para fazer isso. Eu não sei se vocês chegaram a ver um ou outro vídeo. Eu pus aquele vídeo lá, caso vocês, não sei, tivessem um tempinho, quisessem ver como seria uma palestra mais ou menos a respeito disso. Mas se vocês quiserem, falando em revisão, eu posso começar com aqueles slides e a gente pode explorar um pouco, não sei, o alfabeto, as formas do alfabeto. Ou a gente pode falar um pouco de didática ou um pouco de linguística. Tem muitos assuntos para se tratar no nível zero de grego. A gente falou um pouquinho de didática aqui. A gente pode também falar um pouco de linguística. A gente também pode falar, já entrar no conteúdo do grego mesmo, que são as formas do alfabeto. Vocês têm alguma preferência? Ainda mais se vocês já viram um vídeo. Então vai depender, eu acho. O que é linguística? A linguística é um estudo que traz os padrões que todas as línguas deveriam ter em comum, isso é um grande debate. E eu acho que é o estudo do que é a língua em si, é um estudo mais filosófico. É por isso que tem gente que tem dificuldade de tomar a linguística como ciência. Eu, eu acho mais legal começar por esse, assim, tipo, pessoalmente. Legal. Mas, Linguística, você, Bruno. você acha de boa também, Breno? Eu sabia. Zero, Por zero que que você sabia, surpresa. Bruno? É porque é assim que o Vitor é. Que Não, mas massa. eu acho massa, acho legal. Eu não tenho preferência, não. Bora começar por ele mesmo, pode ser. Eu tô Pô, deixando massa. fechado o Então, microfone porque o Levi tá meio chorando aqui. beleza. Deixa eu ver, eu tenho uns slides sobre linguística também. Deixa eu colocar aqui. Tá. Vamos direto nele aqui. Tutatã. Pã. Beleza. Cara, a gente está querendo estudar uma língua que tem uma história, que tem ah, padrões que seguiram padrões de outras línguas que interagiram com ela. E o estudo do grego, ele é o estudo de uma língua bem popular. Ela é a versão, bom, eu vou dizer a versão caipira, a versão dos mercantis, né? Aquela versão mais fácil do grego. Então ela foi adotada por muita gente, então ela é em si mesmo simplificada.
Nesse slide que vocês estão vendo no verdinho, no meio, a língua grega. Ele está bem confinado aqui a essa zona aqui do Mediterrâneo, pertinho da botinha da Itália. Eu trouxe esses slides aqui para mostrar a prevalência de outras famílias linguísticas. Respondendo então ao interesse aí do Vitor, não foi uma pergunta do Vitor, mas o interesse dele em começar pela linguística, é que por muitos anos as línguas foram estudadas só de forma comparativa. Ah, esse verbo é equivalente a esse verbo. Ah, essa língua falta um substantivo quando essa tem esse substantivo. Ah, essa língua forma frases de uma forma invertida, comparado com essa, que é o tal do estudo da filologia. E antigamente, ser linguista era conhecer uma, duas, três línguas e comparar essas línguas. Hoje em dia, ainda mais tendo muitas línguas catalogadas, o estudo está mais focado em aquisição linguística, como que a gente aprende uma língua, o tal do órgão linguístico, que é uma coisa que o Noam Chomsky diz que todo mundo tem, todo mundo nasce com um gene de capacidade de absorção linguística. É quase que como. É quase físico, a gente não sabe onde fica, mas em algum canto o ser humano consegue absorver uma língua, diferente dos animais. É uma língua complexa, né? Então, tem muito debate nesse sentido filosófico do que é a língua e o que é a nossa capacidade de aprender. Existem estudos de probabilidade, e de tradução, e existem escolas linguísticas diferentes. Então, entrando na parte das linguísticas mais famosas, a linguística do funcionalismo, do cognitivismo, ah, e vão ter outras escolas, mas o cognitivismo e o funcionalismo eles são bem conhecidos. Voltando aqui nesse slide, eu queria que a gente tentasse achar o nosso português para ver quão próximo ou quão distante ele está da língua que a gente quer aprender. Não sei se está bom de vocês verem, deve estar super pequeno. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver o que está escrito aqui? Sim, sim. Beleza. Veio desse itálico, né? Porque o latim veio do latim. Pronto, você E aí sobe. deve estar em algum desses pequenininhos que não dá para enxergar daqui. Exato. Eventualmente, a gente chega no português logo aqui nesse galinho. Voltando então nesse braço do itálico, dentro da grande árvore chamada indo-europeu, onde que está o grego? Já dei a dica de que ele está na mesma árvore, né? Que é a nossa sorte. Tá lá embaixo, né? Veio helênico. Veio do Pronto. helênico. Isso, tronco helênico, e aí você tem o grego. Se fosse o inglês, ia mais para a direita ali. Você ia para os germânicos e eventualmente você ia sair no inglês. Então, isso ajuda a gente. Existe certa proximidade. A língua tem muito, o português é muito latino, então o latim por muito tempo foi usado em coexistência com o grego, por causa do mundo greco-romano. E aí a igreja se desenvolveu com a língua latina e depois com a língua, bom, e concomitantemente com a língua grega. Oi, pode entrar, tia. Então, assim, a vantagem disso é que pelo menos a gente tem um alfabeto mais parecido entre o alfabeto latino e o alfabeto grego, e a gente lê da esquerda para a direita. Isso já ajuda bastante. Os sons também são parecidos. Eu diria que falantes do português têm mais facilidade de ouvir melhor as nuances do grego do que anglófonos, gente que fala inglês, porque a gente tem uma variedade maior de sons. Vou pegar aqui mais alguns minutinhos, eu sei que a gente vai terminar às 6, e vou jogar o slide aqui para a área das classes gramaticais. Pronto.
eu quero ver. A gente teve ensino fundamental e tudo mais, e provavelmente a gente não lembra do que a gente aprendeu nas aulas de português. Mas a gente deve lembrar de algumas coisas. Desse gráfico aqui, dessas letrinhas, dessas palavras coloridas na direita, vocês, tem alguma das quais vocês não se lembram bem? Tem alguma que é mais assim, pô, eu já não lembro mais o que é X. O que vocês acham? Ah, eu acho que mais de. Eu precisaria relembrar, né? Uhum, Conjunção. A hora que olha assim, a preposição, liga termos, vou com você até. Mas se eu olhasse na frase e tentasse identificar, eu não lembraria, porque tá. sim. Tem muito tempo, né? É. E as categorias não são tão preto no branco também, igual as nossas apostilas, do ensino fundamental dizem que são. É, legal. Conjunção, realmente, acho que principalmente classificar a conjunção. A gente até consegue identificar, essa aqui liga a outra coisa, mas qual que é o pedigree dela? Eu não sei dizer. Adversativa, aditiva, enfim. O que mais? Tem alguma outra que a gente não usa muito no nosso vocabulário? Acho que o resto acho que o mais complicado de lembrar é conjunção Hum. e, e talvez preposição. Talvez. Para mim, pelo menos. Uhum. É. E para tu, Vitor? Acho que pra mim também. Tipo, talvez advérbio também. Tipo Uhum. assim, por exemplo, esse rapidamente, acho que é um pouco mais confuso, né? Sim. Não, mas dá, tipo assim, dá pra entender. Ainda mais com esse quadrinho aí de cola. Tá de boa. Pois é, o quadrinho ajuda, como é que é? Ele dá um tapa na nossa memória, né? Sim, Se eu sim. estivesse vendo isso pela primeira vez, eu acho que no meu caso, eu acho que sim, a conjunção ia precisar de um pouquinho mais de detalhe, de explicação, e a interjeição para mim, porque eu ia pensar em interjeição, mas parece uma coisa meio, sabe aquela categoria lixeira, aquilo que você joga o que não cabe nas outras? Não sei, exprime emoções, tal, ok. Então, para mim, elas soariam um pouquinho diferentes, conjunção e interjeição. Ou por que que eu estou trazendo isso? Porque no âmbito da linguística, uma coisa que trava muita gente no grego é que as pessoas não tiveram tempo ou tiveram vergonha de falar e de mostrar que elas estão precisando de uma revisão de gramática básica, sabe? Então, eu recomendo que, se tem alguma coisa que a gente pode fazer no nosso tempo livre, no nosso tempo pessoal, dar uma olhadinha nesse gráfico, tentar, não sei como vocês aprendem, se é melhor jogando no Google ou pegando uma gramática velha aí que você tem na sua prateleira, mas tentar se familiarizar um pouquinho mais com a classificação dessas palavrinhas, porque a classe dessas palavrinhas é que vai ser importante quando vocês compararem traduções. Ela nem é tão importante, Breno, na primeira vez que você tenta ler grego e se você quer ter um senso de que você entendeu aquela frase. Ela nem é muito importante. Você consegue ler grego e aprender sem precisar de classe de palavras. Ela é importante nos debates. Ela é importante quando um autor, um comentarista diz que tal coisa é de uma classe X e o outro fala, não, de jeito nenhum, é de uma classe Y. E aí eles batem, eles brigam e falam, tem uma consequência semântica aí diferente. Então, a gente meio que é obrigado para participar da conversa, revisar as classes de palavras. Então vamos revisar, não aqui, não agora, mas revisem aí o que é menos natural para vocês, se conjunção é uma coisa meio confusa, interjeição, advérbio e preposição, dê uma revisada. Eu trouxe um exemplo só para a gente explorar junto, que está aqui nessa imagem. São dois, na verdade, são duas frases. Uma frase de duas palavrinhas só, a árvore caiu, que já é um português meio estranho, ninguém fala árvore caiu, mas tudo bem. Árvore caiu é para mostrar que tem o tal do sujeito do predicado, metade disso é substantivo, a outra metade é predicado com um verbo principal,
Mas vamos para essa outra frase imensa aqui. Supernatural essa frase. Oh, aquela velha árvore, há de mais de 100 anos, caiu brusca e inesperadamente. Vocês identificaram conjunção como uma das coisas um pouco menos claras. A conjunção, uma das conjunções dessa frase é essa aqui, a letra E. Essa palavra E, caiu brusca e inesperadamente. Beleza. Não tem mais alguma outra conjunção por aqui, não. Preposição, tá aqui. De. Não é a única preposição, né? Tem outro de aqui e acabou. Acho que não tem mais outra, não. Advérbio, inesperadamente. E o brusca? Brusca também, ele é um advérbio, ele tá cortadinho, né? O português tem essa mania de a gente não termina o advérbio quando tem outro. A gente não termina o primeiro advérbio quando tem um segundo advérbio. Então caiu bruscamente e inesperadamente. Dois advérbios aí. Beleza. Isso é importante porque quando a gente começar a ler as primeiras frasezinhas do grego, eu preciso saber como me referir aos locais da frase. Eu vou falar, gente, o que que vocês acham disso aqui? É um adjetivo? Ou o que que esse artigo diz? E se vocês querem saber por onde começar, começar pelo mais fácil, né? Eu acho que a gente começaria pelo substantivo e artigo, tá? Esses dois juntinhos. Substantivo e artigo. Uma dúvida também, eu acho que é um pouco mais sutil, é a diferença entre volta lá, rapidinho. Entre a conjunção e a preposição, né? Elas parecem que são, de certa forma, similares ali, né? Porque eles Uhum. ligam coisas, né? Sim. Um liga oração e o outro liga termos, né? Legal. Porque, tipo, liga e conecta é a mesma coisa, né? Tipo, um conecta oração, outro conecta termos. Hum. Tipo, a diferença seria orações é algo, tipo, um pouco maior ali e termos, tipo, tá dentro das orações. Seria isso. Boa, legal. Isso, vou falar o que você falou usando os termos mais técnicos da linguística. Ah, uma coisa é a conexão entre lexemas. Lexemas são essas palavrinhas individuais aqui. E outra é a conexão entre orações. Então, exatamente isso que você falou. Usando os termos da gramática, a conjunção, ela junta, conecta, contrasta ideias inteiras, orações inteiras. E a preposição, ela liga, às vezes contrasta, ela faz algum tipo de conexão aí entre palavras, entre lexemas. E pronto, aí já jogamos palavrinhas importantes. Lexema. Eu tô falando lexema porque é o que você acha no dicionário. Você não vai achar frases inteiras, né, no dicionário. Às vezes você até acha uma expressão idiomática, mas o dicionário ele é feito de pequenos lexemas. Já deu 6 horas, então a gente vai parar por aqui. Mas a gente pode continuar no nosso encontro seguinte a falar dessas outras categorias da gramática que podem ajudar a gente a não se confundir. É um slide meio assustador, mas tenta só pensar nas primeiras partes aqui, ó, só na coluna da esquerda, que é menos assustador. Isso aqui vocês acabaram de ver no slide anterior, tá? Então, tudo que eu fiz foi jogar o nome grego dessas coisas. E aí transliterar pro latim, né, para as letras latinas, o nosso alfabeto, para a gente conseguir pronunciar. A gente vai entrar no próximo encontro nessa parte aqui, essa parte aqui do meio. A gente vai tratar de palavras, frases, que a gente vai entrar um pouco em sintaxe. Beleza? Beleza. Então, se vocês tiverem tempo, tem a tarefinha de casa de quê? De dar uma garibada nisso aqui. E é só isso. Só isso que você precisa. Se não tiver tempo, a gente faz a revisão dentro de aula mesmo. E se um tiver feito a revisão e o outro não tiver feito, quem fez a revisão vai ensinar quem não fez. Que aí já te ajuda a ensinar e ajuda a fixar. Beleza? Beleza, legal. Legal.
Beleza. Só uma dúvida rápida, assim, todas as outras línguas têm todas essas classes de palavras. Cara, O grego, pelo é um menos, grande tem debate, todas. porque eu diria que não, até porque essas caixinhas aqui, essas coresinhas, elas são meio arbitrárias. Eu colocaria o advérbio, o pronome, o artigo e o adjetivo juntos, numa caixinha só. Para mim é tudo mesmo balaio, são só formas um pouco modificadas umas das outras. Então, eu diria que gramáticas de línguas diferentes talvez vão distribuir essas categorias aqui em baldinhos diferentes. Algumas vão ter mais, algumas vão ter menos, algumas vão excluir coisas que a gente acha que devia estar lá. É, o que você está perguntando está até no slide aqui, é o que que é universal. Acho que eu tirei, eu devo ter deletado ele. Ah, não, tá aqui. Achei. Achei e perdi. Achei de novo. O que toda língua tem em comum? Um grande debate acadêmico. Tem até um videozinho que eu vou compartilhar aqui esses slides com vocês, aí vocês podem dar uma olhadinha. Mas a tese na academia hoje é que a coisa que as línguas têm em comum é a recursividade. Ou seja, a capacidade de eu falar, Victor perguntou, mas eu posso ampliar isso infinitamente. Breno disse que Victor perguntou. Paulo presumiu que Breno disse que Victor perguntou. Isso é a tal da recursividade. Diz o linguista Noam Chomsky que é isso que todas as línguas têm em comum. Mas aí vem um cara, um missionário para uma tribo indígena no Brasil, que diz ter descoberto uma língua sem recursividade. E aí eles estão debatendo até hoje, o Daniel Everett. Então, resposta curta, não sei. Não sei se é comum a todas e como elas se organizam. Mas a gente pode entrar nisso depois. Vou até jogar mais para cima esse slidezinho aqui. A gente continua depois. Beleza? Beleza, obrigado. Para a gravação aqui. Beleza. Ué, eu parei? Não só parei o share. Como é que eu faço? Ah, meu Acho que Deus. você não parou de gravar, não. Screen sharing is paused. Mas eu tô vendo só. Stop recording.